Quem realmente gosta do futebol, independentemente das camisas, foi realmente um privilégio poder acompanhar esse jogo em loco, né? E sentir toda a atmosfera. Eu odeio a seleção da Argentina. Eu odeio esses caras. Tá assistindo esse time jogar, ver a virada, torcendo ou não pela Argentina, torcendo a favor ou contra, apenas assistindo. Você para e pensa assim, poxa, isso aí é tudo que eu gostaria de ver no meu time de coração. Mas como eu queria que o Brasil tivesse esse sangue nos olhos. Como eu queria que o Brasil tivesse a camisa, honrasse a camisa como esses caras. Nossa seleção sem vergonha. A Argentina virou sobre a Inglaterra por 2-1 nos acréscimos e está na final da Copa do Mundo. Pilhado e Mauro César reagiram ao vivo e não esconderam a admiração, mesmo odiando a Argentina. Se liga aí no que eles falaram. Mas como eu queria que o Brasil tivesse esse sangue nos olhos. Como eu queria que o Brasil tivesse a camisa, honrasse a camisa como esses caras. Nossa seleção sem vergonha. A nossa seleção não corre. A nossa seleção leva gol, sente o gol. Os caras brigam até o final. Os caras se matam até o final. Os caras tratam a seleção como se fosse o time deles, porra. Cara, é bonito ver. Eu torço contra. Eu vou torcer contra até o final a Argentina. Mas é muito bonito ver isso. E eu invejo. Eu queria ver a seleção brasileira ser como esses caras. É bizarro. É bizarro. E tem que ser. A gente tem que assumir. Nenhuma seleção os caras vestem a camisa como a seleção da Argentina. É surreal. Quem realmente gosta do futebol, independentemente das camisas, foi realmente um privilégio poder acompanhar esse jogo em loco, né? E sentir toda a atmosfera que reinou no estádio. A vitória da Argentina hoje foi uma vitória, eu defino da seguinte maneira. Você está assistindo esse time jogar, ver a virada, torcendo ou não pela Argentina, torcendo a favor ou contra, apenas assistindo. Você para e pensa assim, poxa, isso aí é tudo que eu gostaria de ver no meu time de coração. Eu duvido que qualquer torcedor, parando para pensar, não tenha esse mesmo sentimento. Porque é praticamente impossível não ter essa sensação. Porque foi tudo aquilo que a gente sempre espera dos nossos times, né? Que ele jogue bem, que ele tenha qualidade, que ele tenha coragem, que ele tenha huevos, como eles dizem, né? Teve tudo isso. Teve tudo isso. Então foi uma virada emocionante, uma vitória sensacional e que estava escrito, até na transmissão a gente vinha falando, vai empatar, vai virar, não tem como aguentar. E claro, entra também aí, a gente pode analisar o jogo, entra as decisões equivocadas do técnico Thomas Tuchel e os acertos do técnico Lionel Scaloni, porque os jogadores que vieram do banco, todos foram bem. Todo mundo foi agregando alguma coisa, foi melhorando o time. E o gol da vitória, né, é de alguém que veio do banco. Eu quero destacar o Enzo Fernandes, que já tinha feito um gol de cabeça na virada sobre o Egito, e hoje ele finalizou 5 vezes, só uma não teve muito perigo, e numa delas ele aproveitou e fez o gol. Num erro também dos ingleses, né, com tanta gente defendendo, deixar o Enzo ter tempo como ele fez, e foi realmente sensacional, foi um negócio sensacional. A Inglaterra volta a perder, e dessa vez as digitais do seu técnico estão cravadas nessa eliminação. Porque o que ele fez hoje, o que Thomas Tuchel fez hoje foi um negócio imperdoável do ponto de vista dos ingleses. Imagino como tá rolando agora a repercussão na imprensa da Inglaterra e entre os torcedores. Porque ele simplesmente recuou como se estivesse jogando contra o México com 10 homens. Ali foi heróico. Fora de casa, toda aquela pressão, um pênalti esquisito marcado contra os ingleses, tinha 10 jogadores apenas, o México com 11. Dessa vez não, eram 11 contra 11. Fez 1-0 quando não jogava melhor, quando a Inglaterra era inferior. A Argentina tinha até ameaçado 2 vezes em finalizações em sequência do Julián Álvares. E aí acha o gol, numa falha do sistema defensivo, especialmente do Molina, né? Gordon faz 1-0. E depois ele tira o Gordon, recua o time, vai colocando jogadores de defesa. Para quê? Para tentar sustentar esse 1-0 por tanto tempo. E aí quando toma um gol de empate, ele não tinha saído. O time dele era um time todo defensivo, o adversário era um time todo agressivo. E aí continua o jogo de gato e rato. E vem o gol da virada na cabeçada do Lautaro, sendo que a Inglaterra, mesmo colocando mais defensores, perdia praticamente todas as jogadas de cruzamento na área. A Argentina ganhava tudo e mandou 2 bolas na trave. Foi uma vitória categórica. Se a Argentina não tinha jogado bem nessa Copa do Mundo, de fato, tinha deixado muito a desejar em vários momentos, hoje ela jogou pela Copa inteira. Pela Copa inteira. E vou repetir o que eu falei no começo. Eu faço desafio a qualquer um que gosta do futebol, que tenha seu time. Você olha para esse jogo, vê esse time, goste ou não da Argentina, goste ou não do Messi, não importa. Você gostaria ou não que o seu time fizesse tudo isso que a Argentina fez hoje? Jogar futebol com coragem, com determinação e não negociar a vitória. É a vitória e mais nada. Nada mais interessava a Argentina. Nada. Não tem empate, não tem prorrogação. Era vencer ou vencer ou vencer.
venceu. Bom, Mauro, com certeza. Na seleção brasileira, no meu time do coração, eu gostaria de ver essa postura. E eu falei aqui, pode perder, pode ganhar. O futebol é assim. Às vezes você tem esse tipo de atitude, mas acaba o resultado não chegando. Só que passar a sensação, transmitir a sensação de que tudo foi feito para conquistar a vitória, eu acho que isso é o mais importante que um time de futebol deve transmitir para o seu torcedor. Ô, Mauro, para eu continuar com você, a gente estava aqui, claro, analisando esse jogo, mas falando sobre Lionel Messi também. Mais uma partida espetacular do Messi. É impressionante o quanto o Messi ainda rende aos 39 anos de idade, 12 participações em gols em 7 jogos nessa Copa do Mundo, o artilheiro da Copa com 8 gols marcados. O Bruno destacou, o Piperno também, como essa Argentina não joga para o Messi joga para a Argentina, depende muito do Messi. E eu quero a visão de quem acompanhou diretamente do estádio, em loco, a visão do campo, de como o Messi realmente centraliza tudo o que acontece nessa Argentina e ainda é um jogador 15, 20, 30, 50, 100 degraus acima de todos os outros que estão em campo, mesmo com 39 anos de idade, né, Mauro? E hoje, no primeiro tempo, por exemplo, teve momentos ali, depois da parada comercial da hidratação, em que ele começou a chamar mais as jogadas, né, voltar, recuar, receber a bola mais longe da área para tentar dar algumas arrancadas, provocou cartão amarelo em adversário, começou a chamar, ele chama a responsabilidade o tempo todo, né? Ele chama a responsabilidade, mas eu acho que ele teve ótimos coadjuvantes hoje. O Enzo, obviamente, o Depou entrou muito bem no jogo, o Montiel também bem ali pelo lado direito, e ali o Tuchel não entendeu, né? Ele tinha tirado o Anthony Gordon e o Spence ficou com 2 contra 1 ali. Era Montiel e o Depou. Eles tinham muito espaço para trocar passes e fazer cruzamentos. O Depou entrou bem no jogo, fez alguns bons cruzamentos que geraram finalizações perigosas. E a Argentina foi encurralando, né? Foi encurralando. O Nico entrou muito bem também, inclusive mandou uma cabeçada perigosa logo que entrou. Depois cabeceou uma bola para dentro da pequena área, mas ninguém conseguiu concluir para dentro do gol. Então os jogadores que vieram do banco entraram muito bem, né? Então o Messi hoje foi muito bem, assim, acompanhado de coadjuvantes em ótima jornada. Mas eu acho que assim, o importante é que assim, as coisas funcionaram bem para a Argentina. O jogo da Argentina funcionou, o time jogou uma bela partida, mas esse jogo não era um jogo para você olhar só pela ótica da estratégia, da tática, que fez parte, evidentemente. É um jogo com um componente emocional muito forte, especialmente para os argentinos, né? Porque a questão da rivalidade, das Malvinas, isso mexe muito mais com os argentinos. E não é uma bobagem, né? Muita gente na Argentina perdeu familiares naquela guerra estúpida, jovens. Então isso passa de geração para geração, né? E evidentemente essa história é contada de pai para filho e mexe muito com o emocional. Eu acho que isso entrou muito em campo hoje. A Argentina hoje não queria outra coisa que não fosse ganhar dos ingleses. Ganhar dos ingleses era uma questão de honra, era uma questão de vida ou morte. Tinha que vencer. Então, isso tudo foi um anabolizante emocional muito grande. A forma como o time se comportou em campo foi um negócio assim, muito envolvente, emocionante até. Você ver como os jogadores estavam determinados de ganhar de qualquer maneira. E eles ficaram um bom tempo depois dentro do campo comemorando com a torcida. Muito tempo depois continuaram lá comemorando com os torcedores. Foi, de fato, um desempenho assim, de deixar o torcedor argentino muito orgulhoso por tudo aquilo que os jogadores deixaram em campo e otimista com relação à final de domingo, né? Eu tenho certeza que a Espanha ficou mais preocupada com o que viu hoje, né? Porque certamente a Argentina vai muito maior para essa final, depois da maneira como derrotou hoje a Inglaterra. Lembrando, para a Argentina, pelas razões já citadas, derrotar a Inglaterra é diferente do que é para qualquer outra seleção ganhar dos ingleses. Exatamente. Mauro César Pereira, diretamente dos Estados Unidos, de Atlanta, segue com a gente no nosso Canelado. Daqui a pouquinho também teremos o reforço de Ray Monteiro, que também acompanhou em loco essa partida. Um jogaço espetacular, semifinal de Copa do Mundo, que em termos de emoção entregou e muito.